Aqui é um interrogatório do acusado Anderson. Senhor Anderson Belo Paz, o senhor pode já se sentar aqui ao centro para ser ouvido. Certo. Bom dia, senhor Anderson. Bom dia, dona Maria. Gostaria de lhe informar que seu interrogatório é dividido em duas partes. A primeira parte é a sua qualificação, em que eu pergunto alguns dados pessoais seus. E a segunda parte é o interrogatório propriamente dito, em que tanto eu quanto o Ministério Público, Defesa e também os senhores jurados podemos fazer perguntas ao senhor sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado. E nessa segunda parte, o senhor tem o direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que serão feitas e o seu silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa, nem pode ser interpretado como confissão. Mas essa é a oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão sobre os fatos e de fazer a sua própria defesa, tá bem? Sim. Certo. Então, qual o seu nome completo, senhor Anderson? Anderson Belo Paz. O senhor nasceu que dia? Nasci dia 2/1/2000. 2 de janeiro, né? Isso. De 2000, certo. O nome do seu pai e da sua mãe? Adonias Medeiros Paz. Alessandra dos Santos Belo. Certo. Aproveito aqui para registrar os sentimentos que soube do falecimento de sua mãe. O recente falecimento da sua mãe. Senhor Anderson, o senhor é casado, solteiro? Qual é o seu estado civil? Sou solteiro. Solteiro. O senhor, antes do senhor ser preso, agora o senhor está em prisão domiciliar, foi recentemente colocado em prisão domiciliar. Gostaria de saber qual era a sua ocupação. O senhor tinha algum trabalho, o senhor estudava, o que o senhor fazia? Eu estava trabalhando como vendedor autônomo. Vendia amendoim, salgadinho e ovo de codorna na rua. Nas ruas. Mas já trabalhei no supermercado Preço Baixo, de carteira assinada. E também sou faixa azul de jiu-jitsu. Certo, senhor Anderson. Senhor Anderson, o senhor estudou até que série, senhor Anderson? Eu estudei até o primeiro ano. Certo. O senhor possui filhos? Sim. Imagino que sejam ainda menores de idade. Qual a idade deles? Sim, 3 anos. Certo. E onde o senhor morava antes de ser preso? Eu estava morando no Floresta Park. Qual é o endereço completo? Rua do Deolindo, bairro Floresta Park, número 16A. Esse é o mesmo endereço que o senhor se encontra agora? Sim. O senhor... eu queria saber se o senhor é cuidador de alguém com deficiência. Ou se, na verdade, o senhor só tem sob seus cuidados os seus filhos menores? Eu cuidava da minha mãe, mas ela veio a falecer. E agora eu cuido só do meu filho mesmo, de 3 anos de idade. De 3 anos de idade. O senhor mesmo possui algum tipo de deficiência? Não. Não. A última pergunta da sua vida pessoal é se o senhor já foi preso ou processado anteriormente. Sim. Sim. Sob qual acusação? Tráfico. Senhor Anderson, essa prisão, esse processo, o senhor sabe informar se já teve um desfecho final, se já houve uma condenação ou uma absolvição, ou esse processo ainda está em andamento? Sim, eu fui absolvido. O senhor foi absolvido, certo. Então, era o que eu tinha de perguntar da sua vida pessoal. Vou passar a fazer as perguntas sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado. Eu gostaria de saber se é verdade que o senhor participou no dia 19 de dezembro de 2023, no período noturno, na rua Abelardo Conduru, quadra 21, casa 3, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, do homicídio de Luiz Carlos Martins da Silva Júnior,
e da tentativa de homicídio de Raimundo Sérgio de Oliveira Andrade, conforme consta na denúncia? Não, sou Não? inocente. Certo. Já faz um certo tempo, eu lhe pergunto, o senhor sabe dizer onde o senhor estava nesse dia, nesse horário, período noturno? Sim, Onde o senhor estava? eu me encontrava na casa da Jennifer. Casa da Jennifer? Isso. Certo. Quem que estava lá com o senhor nesse momento? Era só a Jennifer ou tinham mais pessoas? Não, tava a Jennifer, o namorado dela e a filha dela. Uhum. O senhor ainda tem contato com essas pessoas? O senhor perdeu o contato? Não, perdi o contato. Perdeu o contato? Sim. O senhor, bem, já que o senhor diz, né, não foi o senhor diz que é inocente. Gostaria de saber se o senhor sabe dizer quem foi que praticou esse crime, se chegou ao seu conhecimento. Não, Não? não conheço. Certo. O senhor conhecia a vítima, seu Luiz Carlos Martins da Silva Júnior? Não, senhora. Conhece Raimundo Sérgio de Oliveira Andrade? Não, senhora. Conhece alguma das testemunhas que foram ouvidas na data de hoje ou em audiências passadas? Vou dizer aqui alguns dos nomes para o senhor. Luiz Felipe da Silva Lisboa, o senhor conhece? Não, senhora. Rui de Souza Martins. Não, senhora. Bruna Martins da Silva. Não, senhora. João Batista Demóstenes Rodrigues. Não, senhora. Elza Maria da Silva. Não, senhora. José Soares de Oliveira Neto. Não, senhora. Igor Roberto Santos Botelho. Não, senhora. E Antônio Sérgio da Costa da Silva. Não, senhora. O senhor conhece um rapaz que é mencionado na denúncia como Renan? Não, senhora. Não. Conhece a esposa desse rapaz, senhora Não. Ingrid? Não, senhora. O carro que é mencionado na denúncia é um veículo. Deixa eu ver se tem aqui a informação sobre o veículo. Um momento. Tem um veículo que é mencionado na denúncia como um veículo que teria sido usado no crime. O senhor tem algo a dizer sobre esse veículo mencionado na denúncia? Não, senhora. Teve algum contato com esse veículo, com o dono do veículo? Também não, senhora. Também não. Em relação aos outros acusados, o senhor já conhecia o senhor Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira? Assim, a gente mora no mesmo bairro, Certo. mas não tenho contato com ele. Só conheço ele de vista pelo fato de ter um campo de futebol na frente da casa dele e a gente praticar o esporte lá. Entendi. E o senhor Marlisson Brito Santos, o senhor conhecia? Não, senhora. Ricardo Reis Lopes? Também não, senhora. O senhor é indicado na denúncia tendo um apelido de BL. O senhor tem esse apelido? Não, senhora. Não tenho apelido, senhora. Não tem apelido. Conhece as pessoas de apelido M7, Molequinho e RD? Não, senhora. Sabe dizer se os réus têm algum desses apelidos? Os demais réus? Não, senhora. O senhor chegou a ver um crime de roubo que teve do veículo mencionado na denúncia? Sim. O senhor chegou a ver? Sim. O senhor gostaria de relatar alguma coisa que o senhor viu desse crime? O senhor sabe dizer quem fez? Assim, eu não sei dizer quem foi, porque eu não conheço as pessoas. Mas no momento do crime, estava eu e a Jennifer e a filha dela. Como de costume, a gente sentava toda tarde para conversar na beira da calçada. Uhum. E a filha dela brincar na beira da calçada. Então, do nada a gente escutou o maior gritadeiro. E a gente se levantou da cadeira e quando a gente olhou, tinha 4 pessoas
pulando o muro. O senhor viu 4 pessoas? Sim. Eram homens, mulheres, como quem que era? Homens. Homens. E eles pularam o muro, essa gritaria, o senhor chegou a ouvir tiro ou não? Não cheguei a ouvir tiros. Eu só vi na parte que eles pularam o muro e entraram dentro do carro e foram embora. Só isso mesmo. E o senhor consegue identificar como era o carro, a cor, a marca, o senhor lembra? Não lembro, mas parecia um prata. Um carro prata. Isso. O senhor sabe dizer por que o senhor é acusado da prática desse crime? Assim, na polícia lhe informaram alguma coisa? Ou, lendo o processo, o senhor gostaria de esclarecer algo sobre isso? Por que o senhor foi acusado disso? Se o senhor foi, de repente, confundido com alguém? O senhor atribui a quê, assim, essa acusação? Assim, eu não sei por que eu estou sendo acusado disso. Eu não tenho envolvimento com essas coisas. Eu sempre trabalhei, desde meus 15 anos de idade, eu venho trabalhando como jovem aprendiz. Venho praticando o meu esporte. Sou um cara de muito poucas amizades. E eu não tenho conhecimento com esse tipo de pessoas. Então, assim, eu não entendo por que eu estou sendo acusado desse crime, porque eu me declaro inocente desse crime. Senhor Anderson, o senhor já fez parte do Comando Vermelho? Não, senhora. Não? Certo. Eu não tenho outras perguntas, eu passo a palavra ao doutor Reginaldo, caso tenha alguma pergunta. Perguntas para ele, excelência. Tem perguntas? Vou passar primeiramente a palavra ao advogado do Correio, deixar o doutor Murilo para o final. Doutor Miller, o senhor tem alguma pergunta a fazer? Sem perguntas, excelência. Certo. Doutor Murilo e doutor Ian, gostariam de fazer alguma pergunta? Sim, excelência. Anderson, você já relatou aqui que não teve conhecimento por que está sendo acusado. E relatou também que estava com conhecidos, né, no dia do fato, testemunhas oculares de que estavam com o senhor. Me explica como foi sua prisão? Assim, doutor, muito difícil para mim dizer como foi a minha prisão, porque no momento da minha prisão, a minha mãe estava presente, entendeu? E quando invadiram a minha casa, eles saíram empurrando a minha mãe. Eu estava com meu filho, deitado na cama, e eles pegaram pelo meu cabelo, me jogaram no chão, me bateram muito, botaram sacola na minha cabeça, me deram choque na frente da minha mãe e do meu filho começou a chorar, a minha mãe gritava pelo amor de Deus, e eles gritavam só porque queriam saber do BL, e eu não conheço essa pessoa, doutor, eu não sei quem é o BL. Mas eles diziam que eles queriam que eu assumisse que eu era o BL, sendo que eu não sou o BL, assim, eu não tenho apelido. E me conta mais sobre esse dia, como é que aconteceu? Teve mais violência? Após isso aí, para onde vocês foram? Eles me pegaram, ameaçaram a minha mãe, botaram arma na cara dela junto com meu filho, me botaram dentro do carro e me levaram para dentro do mato. E dentro do mato eles me torturaram mais ainda, porque queriam que eu assumisse que eu fosse o BL, mas eu não sou o BL. Eu não conheço essas pessoas, eu não tenho envolvimento com essas pessoas. Eu pratico o meu esporte, eu luto, eu sou trabalhador, desde criança sempre trabalhei, doutor. E aí, Anderson, me explica, ao chegar na delegacia, o teu depoimento em delegacia procede? Como é que foi? Deram um documento para ti? Me conta, como é que foi isso? Não, eu cheguei na delegacia e falei que só ia prestar depoimento quando o meu advogado estivesse presente. Então eles saíram da sala, passou alguns minutos depois eles voltaram e fizeram eu assinar um papel dizendo que era a minha transferência, que eu ia para a cadeia. Então eu assinei aquele documento sem saber o que era aquele documento, porque não deixaram eu ler aquele documento. Entendi.
Me explica mais da situação financeira e emocional dentro da tua casa. Vou detalhar. Como era o dia a dia dentro da tua casa? Tu cuidava da tua mãe, que tu já ressaltou, né, que ela tinha doença de câncer, né? E aí me explica a dependência emocional e ajuda física também com ela. Me explica como era, se ela dependia realmente de ti, quem morava na casa junto com vocês. Assim, em casa morava eu, a minha mãe, a minha irmã, o meu filho e a mãe do meu filho. E no momento de tudo que começou a doença da minha mãe, era eu que ela tinha para cuidar dela. Então, eu saía para trabalhar, vendia meus amendoim, meus pastelzinhos, meu ovo de codorna na rua, como todo costume, toda noite. Então, com isso a gente se mantia. E aprofundando mais essa questão, tu passaste um tempo preso, não foi? E foste solto. Como foi esses últimos momentos com a tua mãe? Foi bom, né, doutor? Anderson. Anderson, pra gente finalizar, tu quer falar mais alguma coisa em relação ao teu processo e como tu te declara nesse processo? Não, doutor, só quero falar que eu sou inocente. E eu peço para o jurado, eu peço por Dona Meritíssima, seu promotor, analisar bem o processo, porque eu me declaro inocente nesse processo. Eu não sei porque eu estou nesse processo. A defesa está satisfeita, Excelência? Algum dos senhores jurados, senhoras juradas, tem perguntas? Uma jurada tem uma pergunta. O que a jurada pergunta é que ela diz assim, que o senhor falou que conhecia o Dalton e que viu o momento do roubo do carro, desses 4 homens, né, que pularam o muro. O senhor viu o senhor Dalton presente? Não, senhora. Não? Em nenhum momento eu vi ele presente nesse ato e, inclusive, eu vi as 4 pessoas que pularam o muro. Alguma outra pergunta? Senhora, seu jurado, não? Então, dou por encerrado o seu interrogatório. Nós podemos agora já ouvir o segundo acusado. O réu pode aguardar na sala própria. Pode ser aqui ao lado que ele já foi ouvido.
Senhor. Bom dia, senhor Dalton. Qual o seu nome completo? Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira. Senhor Dalton, nós vamos iniciar agora o seu interrogatório. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a sua qualificação, que eu pergunto alguns dados pessoais seus. A segunda parte é o interrogatório propriamente dito, em que tanto eu quanto o Ministério Público, a defesa e os senhores jurados podemos fazer perguntas ao senhor sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado, e o senhor tem o direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que serão feitas. Seu silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa, nem como confissão. Mas essa é a oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão sobre os fatos e de fazer a sua própria defesa, está bem? Senhor. Qual o seu nome completo? Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira. O senhor é brasileiro, paraense? Paraense brasileiro. O senhor nasceu que dia? É 24 de julho de 2002. 24 de julho de 2002. Só registrar aqui a sua... 4 de julho de 2022. Não, 2002, perdão. 24 de julho de 2002. Senhor Dalton, o nome do seu pai e da sua mãe? O nome do meu pai é Francisco de Assis Chaga de Oliveira. O nome da minha mãe é Antônia da Silva Ramos. Certo. E o senhor é casado, solteiro? Qual é o seu estado civil? Sou solteiro. Solteiro. O senhor está preso atualmente, responde ao processo preso. Antes do senhor ser preso, qual era a sua ocupação? O senhor tinha algum tipo de trabalho? O senhor estudava? O que o senhor fazia? Trabalhava com um rapaz próximo à minha casa que ele presta serviço para uma empresa terceirizada. E de qual ramo, senhor Dalton? Serviço braçais, assim, fazendo entrega de materiais de ferragem, esse tipo de coisa. Entendi. Senhor Dalton, e qual é o seu grau de escolaridade? Eu parei na 6º ano. Certo. O senhor possui filhos? Possuo uma filha de 6 anos e um filho que completou 1 ano esses dias, mas eu ainda não pude registrar ele por conta de eu estar preso. Certo. O senhor é cuidador de alguém com deficiência? Tem alguém com deficiência que dependa do senhor diretamente? Não. Não. O senhor possui algum tipo de deficiência? Não, senhora. Não. Onde é que o senhor morava antes de ser preso? No mesmo local onde eu fui preso, na Rua dos Ipês, loteamento Floresta Park, casa número 214. Certo. O senhor, acho que essa seria a última pergunta da sua vida pessoal. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Já respondo por um processo. Responde por um processo. Esse processo ainda não finalizou, ainda não. Certo. E sob qual acusação, senhor Dalton? Acusação de tráfico de drogas. Certo. Bem, era o que eu tinha lhe perguntado, da sua vida pessoal. Gostaria de perguntar sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado. A primeira pergunta seria se é verdade que o senhor participou do crime de homicídio contra a vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior e do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Raimundo Sérgio de Oliveira Andrade, que teria ocorrido no dia 19 de dezembro de 2023, no período noturno, na rua Abelardo Conduru, quadra 21, casa 3, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Não participei. Não? Certo. O senhor Dalton, sabe dizer quem participou desse crime? Eu não sei lhe informar. Certo. O senhor já faz um certo tempo, gostaria de saber se o senhor sabe dizer onde o senhor estava nesse dia, no período noturno, se o senhor se recorda. Sim, eu me encontrava, antes mesmo de eu estar no local, eu me encontrava na minha casa, por conta da minha companheira estar gestante, de uma gestação de risco. Eu não queria que ela forçasse
Aí então eu fui levar uma roupa para lavar na casa da mãe dela. Aí chegando lá, eu me deparei com o irmão dela. Conversei uma conversa que durou horas de tempo. Aí a minha companheira começou a mandar mensagem para mim. O senhor Aí, voltar. e aí para mim voltar para casa, certo? Aí eu já vinha voltando para casa. Aí quando eu me deparei com dois indivíduos dando voz de assalto em um carro, uma distância um pouco longe. Aí eu vi umas pessoas gritando lá, um homem, uma mulher, duas crianças. Foi aonde? Aí que eu peguei e falei para minha companheira chamar um motorista de aplicativo para mim. Aí eu esperei o motorista de aplicativo chegar, eu embarquei no motorista de aplicativo e fui embora para casa. Chegando em casa eu estava até com fome, encomendei um churrasco antes mesmo de ir para casa. Chegando em casa tinha uma vizinha minha que vende lanche, coxinha, açúcar. Aí eu fui lá e comprei um lanche para mim. Então o senhor lembra que aconteceram esses fatos, né? O senhor chegou a presenciar esse assalto, e o senhor desse dia estava com a sua companheira, como é o nome dela? Da sua companheira? Camille. A Camille chegou a comprar um lanche com uma vizinha, como é o nome dessa vizinha? Jéssica. Como? Jéssica. Jéssica. Ela chegou a ser ouvida, a Jéssica, Quase foi ouvida na audiência. numa audiência. A sua companheira foi ouvida também? Se eu não A me engano, Camille? foi. Certo. Bom, o senhor conhecia os demais réus? O senhor Anderson Belo Paz, senhor Marlisson Brito Santos e senhor Ricardo Reis Lopes? Não conhecia, eu só enxergava o Anderson por conta dele residir no mesmo loteamento que eu moro. A mãe dele, eu enxergava ele, a mãe dele, mas não tinha uma intimidade. O senhor teria esse apelido que foi informado aqui na denúncia, Molequinho? Não, senhor. Não? E o senhor sabe dizer se os outros acusados teriam esses apelidos? BL, M7, RD? Eu não sei lhe informar por conta que eu até mesmo não conhecia nenhum deles, entendeu? As vítimas o senhor conhecia? Não. As testemunhas que são indicadas na denúncia, o senhor conhecia alguma delas? Não conhecia ninguém. Não? O senhor lembra desse veículo? Que veículo foi esse que sofreu o assalto? Eu não me recordo muito bem por conta que era uma distância meio longe, mas sim era um veículo prata. Era um veículo prata, mas a marca o A senhor marca não não me lembra? recordo. O senhor conhecia o Renan e a Ingrid? Conhecer não, mas eu via ele lá na Praça da Bíblia quando eu ia com a minha companheira e a minha filha passear. Aí, como ser uma praça pública, eu via eles por lá. Certo. Foram eles que foram os assaltados, no caso? Sim. O senhor tem algo mais a alegar em sua defesa que eu não tenha lhe perguntado, o senhor considera importante? Não, senhora. Não? Nunca me recordo. O senhor, senhor Dalton, já fez parte do Comando Vermelho? Não, senhora. Certo. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Você tem alguma pergunta? Obrigado, excelência, mas sem perguntas. Passo a palavra primeiramente à defesa do Corréu. Doutor Murilo, tem alguma pergunta? Doutor Ian? Sem perguntas, excelência. Sem perguntas? Obrigado. Doutor Miller, tem alguma pergunta? Sim, excelência. Seu Dalton, bom dia. Bom dia. Seu Dalton, você foi preso em que dia? Fui preso dia 5 de abril de 2024. Quantos meses após o crime que tu está respondendo? Após o crime, até agora quando eu tô preso? Tu está preso até agora? Tô Até agora. Tu já está preso há quanto tempo? 1 ano e alguns dias. Mais de ano. O crime aconteceu no dia 19 do 12/23, está preso até hoje. Seu Dalton, você falou dos seus filhos. Qual é a idade desse filho? Cadê a criança? Não. Qual é a idade do teu filho?
Tem um ano, ele fez um ano agora, dia 22 que passou. Tu presenciou o nascimento dele? Não, eu já vim conhecer ele aqui, no júri aqui. Hoje? Quando eu entrei, eu vim conhecer ele. Tá certo. Dalton, me narra como foi o dia da tua prisão. Que dia foi mesmo? Dia 5 de abril. De 2024. Me narra como foi nesse dia. Aonde foi, quem estava contigo, o que falavam no momento da tua prisão. O dia foi da seguinte maneira, eu estava na minha casa, quando eu me deparei com alguns policiais cercando a minha casa, pulando pelo quintal e pela parte da frente, onde que os policiais chegaram e me abordaram dentro da minha casa, começaram a me agredir, falando para mim falar onde estava um tal citado M7 e RD, que eles já tinham prendido um tal de BL. Mas sendo que eu não sabia que eram essas pessoas, até que eu não tinha como eu falar dessas pessoas. Então, até ficaram me agredindo até certa hora, isso foi umas 5 horas da tarde, por volta de umas 7, 8 horas, foi que o advogado veio até na minha casa, foi que eles pararam de me agredir. Quem estava na sua casa nesse momento? Nesse momento estava eu, a minha companheira, meu irmão e um rapaz que estava prestando serviço lá numa obra. Pedreiro? Estava fazendo lá na minha casa. Um pedreiro? Isso, um pedreiro. A tua esposa estava grávida nesse momento? Estava grávida. Eles invadiram a tua casa. Dessa invasão, essa invasão deu origem a algum processo diverso desse aqui hoje? Hoje? Não, quando eles me prenderam... Eu vou me fazer entender, rapidinho. Tu responde esse processo. Crime de homicídio no tribunal do júri. Mas invadiram a tua casa. Quando te tiraram da tua casa para te levar para a delegacia, daí, nesse dia, tu passou a responder algum outro processo? Tu tem conhecimento? No dia que me tiraram, logo no dia seguinte, me trouxeram pra cá, pro fórum, junto com meu irmão e justamente o pedreiro que estava prestando serviço, me acusando de um tráfico de drogas que eu não estava ciente. Tá, te trouxeram pra cá por quê? Pra tu ter audiência de custódia? Foi. Então tu foi preso nesse dia, tu teve no outro dia audiência de custódia do crime de tráfico de drogas? Isso. E quanto tempo depois tu teve audiência de custódia do crime de homicídio, que é o que tu responde hoje? Eu não me recordo muito bem, mas foi depois de um mês e meio, 2 meses, mais ou menos, eu não me recordo muito bem. Todo esse tempo, aí falaram, não, é porque... Tudo bem, entendi. Tem mais perguntas. O senhor Dalton já respondeu, a juíza foi bem pontual. Vossa Excelência foi bem pontual. Mas, senhor Dalton, o senhor tem alguma coisa a dizer para os jurados no dia de hoje? O que eu tenho para dizer, né, que eu sou inocente que eu estou sendo citado nesse homicídio, onde que eu até mesmo não tinha ciência. Quando eu fui ter ciência foi quando já me prenderam. Aí que é meio complicado por conta de querer estar presente no momento mais especial do meu filho, que foi o nascimento até agora. Mas eu ainda não pude até mesmo pegar ele no meu colo, por conta de eu estar preso ainda. É complicado, sim. Seu Dalton, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Após essa situação, esse cometimento desse crime, a polícia foi atrás de algumas pessoas, né, da região. Você tomou conhecimento disso? Dentro da região onde eu moro? Isso. Eu fiquei sabendo por conta que eles mataram o irmão da minha companheira. Quem matou? A polícia. A polícia? Eles citaram, falaram que eles já tinham matado um por conta desse homicídio que aconteceu.
E aí foi lá e matou o irmão da tua companheira. Isso. Tu sabe em que circunstância mataram ele? Eu não sei. Não sabe. Só sabe que... Não sei se foi por conta dele estar com o monitoramento eletrônico. Aí nós está conversando no dia do fato que aconteceu. Junto lá e presenciamos o assalto do carro. Não sei se foram atrás dele por conta disso. Ele está com monitoramento eletrônico próximo ao local do ocorrido. Entendi. Tu disse, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, tu disse que tu conhece o Renan, que tu viu o carro de longe. Em algum momento, tu entrou nesse carro? Não. Não? Tá certo. Você cometeu esse crime? Não cometi. Sem mais perguntas, Excelência. Gostaria de saber se algum dos senhores jurados, senhoras juradas, tem perguntas ao acusado. Não? Certo, então dou por encerrado o seu interrogatório. O senhor pode retomar o assento junto aos seus advogados. Nós vamos fazer um breve intervalo para almoço. Pode parar aqui. Peço que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Processo número 082753665-2023-814-0006. Vistos, etc., adoto como relatório o que consta na sentença de pronúncia. Na sessão de julgamento, os senhores jurados reconheceram, por maioria de votos, que os réus Anderson Belo Paz e Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira, qualificados nos autos, não devem ser condenados pela prática de homicídio qualificado contra a vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior e de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Raimundo Sérgio de Oliveira Andrade, absolvendo-os da imputação dos delitos tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, e no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, cumulado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Ante o exposto, absolvo os acusados Anderson Belo Paz e Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira, qualificados nos autos, dos fatos narrados na denúncia, tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, e no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, cumulado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Em face de tal deliberação do Conselho de Sentença, revogo as cautelares impostas e determino a expedição de alvará de soltura ao réu Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira, assim como a atualização do BNMP. Ficam desde já intimados o Ministério Público, os réus e a defesa. Transitada e julgada a sentença para acusação, réus e defesa, determino o encaminhamento das eventuais armas de fogo apreendidas ao comando do Exército e quanto aos demais bens de outra natureza, desprovidos de valor econômico e de pedido de restituição, determino sua destruição. Após, arquivem-se os autos observadas as anotações e baixas necessárias. Ananideu, a 28 de abril de 2025, Fabíola Benatti Maroja Pinheiro, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Bem, senhores, senhoras, chega ao fim mais uma sessão da Vara do Tribunal do Júri. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a equipe da Vara do Tribunal do Júri, na pessoa do nosso auxiliar judiciário, Alain, que está todos os dias conosco nas audiências, né, Alain? Muito obrigada pela sua luta aí, que é árdua, todos os dias atrás das testemunhas e de todos os participantes da audiência, sempre apostos aí, nos ajudando, colaborando aí para que todos esses atos aconteçam. E aí, mais nesse dia de hoje, escalado para essa sessão. Obrigada, Alain. Agradecemos aí também a nossa diretora de secretaria, a doutora Lu, que todos já conhecem, né? Doutora Luciane Cassiano. E todos os demais membros da equipe, a minha assessora, a doutora Milena. Eu realmente me sinto muito honrada de trabalhar com uma equipe tão valorosa. Nós conseguimos até recentemente alcançar a marca do IEJUD de 100%, que o doutor pontuou aqui para nós. E graças a essa equipe, também o apoio das funções essenciais de justiça, logicamente, Ministério Público, os advogados estão sempre aqui conosco, Defensoria Pública.
para nos auxiliar aqui para que a gente consiga fazer frente a esse trabalho, né? Que são muitos processos, muitas pessoas que dependem de nós aqui aguardando essas decisões. Meu agradecimento especial também aos senhores oficiais que foram escalados para hoje, o Rio e a Socorro. Muito obrigada. Estendo meus agradecimentos à equipe da Central de Mandados, ao Batista, que esteve logo cedo aqui, nosso diretor, é sempre muito atuante, e todos vocês que trabalham aí nos mandados simultâneos. Isso a gente sabe, não sei se são todas as varas que estão trabalhando assim, mas a gente sabe que isso é um trabalho extra para os oficiais, mas isso que nos ajudou, em grande parte, a atingir essa marca do IEJUD, a meta que o CNJ nos colocou. Muito obrigada a vocês, viu? Agradecemos não só a equipe FIM, mas a equipe MEIO, que atua aqui conosco, o pessoal da equipe de gravação, de som, né, de iluminação, de conservação, né, a dona Socorro aqui servindo a todos, sempre gentilmente. Enfim, todos que atuam aqui, meu agradecimento especial à Polícia Militar, que vem fazer a nossa defesa da nossa integridade física aqui, também a SEAP, que vem fazer a defesa da integridade física de todos, vem trazendo os acusados quando estão presos. Meu agradecimento aos senhores que têm sido os nossos heróis do dia a dia, que têm enfrentado muitas batalhas aí, e sem os senhores esse trabalho não seria possível. Também não posso esquecer que o nosso bombeiro, acho até que foi recente, né, sua vinda para cá, nós tínhamos outro bombeiro, eu acho que está tendo uma substituição aqui, ainda não me lembro. A substituição, agradecemos aqui que a equipe do Corpo de Bombeiros tem sido essencial também aqui, tem nos ajudado muito as pessoas que precisam de atendimento, né, os primeiros socorros, enfim. Tem muitas pessoas que se sentem mal aqui, tem piques de pressão, várias situações que os bombeiros são essenciais aqui conosco. Obrigada. Agradecemos imensamente o excelentíssimo doutor Reginaldo Álvares. Fiquei triste quando o senhor nos disse que vai nos deixar em breve. Espero que demore ainda um pouco. Para o senhor é bom, né? Porque o senhor está muito atarefado, a gente se preocupa com a sua saúde, né? Com a sua vida particular, né? Mas eu digo assim, para nós vai ser uma grande perda, doutor, porque o senhor também faz parte, deve também ser parabenizado do IEJUD, com certeza, porque o senhor estava ali todos os dias nas audiências conosco, estudando os processos, vendo os que têm viabilidade, os que não têm, sempre com seu olhar técnico, profissional, engajado com a justiça, um olhar assim que é bem peculiar seu e que nos favoreceu muito na vara do Tribunal do Júri para nós alavancarmos os processos, separarmos, né, o joio do trigo, os processos que têm viabilidade dos que não têm, para nós lutarmos por aqueles que têm, né, doutor? E aí o senhor, ficamos felizes que o senhor vai dar continuidade ao seu trabalho nessas outras comarcas e, assim, pedimos que o senhor não nos esqueça, não nos abandone aqui, tá bom, doutor? Para que sempre que necessário aqui a gente contar com a colaboração do senhor, da sua equipe, estenda aqui também a doutora Luíse, né, todos os assessores de lá do Ministério Público, doutor. Muito obrigada. Nosso agradecimento à equipe da defesa de hoje, o doutor Murilo, que já vem atuando conosco aqui há muito tempo, né, na vara do Tribunal do Júri, creio que só faz, acho que a advocacia criminal, né, doutor, e faz muito bem. Hoje com o seu colega, o doutor Ian, também agradeço imensamente. E o doutor Miller, parabenizo aí a atuação da defesa dentro da ética, né, sempre pautada com os melhores interesses, né, do acusado, sem deixar de lado o profissionalismo. Os senhores foram incansáveis aí nesse processo, na busca da justiça. E nós precisamos de mais advogados assim, né, preocupados, que nem sempre nós temos esses advogados assim. A gente vê, infelizmente, doutor, uma minoria que atua deixando de lado o assistido, o jurisdicionado, às vezes as famílias, eu não perdi o contato com o advogado. Então, isso de forma alguma é a atuação dos senhores, que a gente conhece aqui, que é uma atuação muito zelosa, muito cuidadosa, em todos os momentos que os réus aqui, os seus clientes, precisaram.
a OAB também tem sido essencial. A gente tem aqui advogados, o pessoal que atua na equipe também, que trabalha gratuitamente aqui conosco, o doutor Marcelo, que é da equipe de assistência, eu me esqueci o nome do órgão lá da OAB, mas ele está sempre aí em contato com a gente. Não tem defensor, aí ele vem, ele chama os colegas, que ele conhece todos. Então, assim, a OAB é nossa parceira, né? Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado aí com vocês. Obrigada, gente. E agradeço aqui os réus que exerceram o direito de presença, vieram aqui acompanhados de seus advogados. Nós esperamos aqui, os senhores estavam há muito tempo aguardando essa sentença, essa decisão. Esperamos que ela de alguma forma influencie positivamente na vida de vocês. São rapazes muito jovens, né, que respondem, até informaram aqui que tiveram outros percalços, né, que já se envolveram em outros casos que estão em andamento, e esse caso a defesa conseguiu demonstrar, né, trazer a absolvição, e a gente espera aqui, como o senhor colocou aqui agora há pouco, não os vê-los mais nessa situação, né? Ver que os senhores seguiram suas vidas dentro dos trabalhos que já vinham exercendo. De repente, os que puderem voltar a estudar, alguns que pararam, o senhor informou, estudei até o 6º ano. Vamos aí usar isso como uma mola, né, para impulsionar para que o senhor volte a estudar, ser exemplo aí para os filhos dos senhores, né, que estão aqui, suas famílias. Tenho certeza que é isso que os senhores querem, que os senhores irão buscar, isso que nós esperamos. A sociedade de Ananindeua espera isso de vocês. A sociedade de Ananindeua, na pessoa dos nossos jurados, que abraçou a tese que foi apresentada pelo MP e a defesa, é isso que ela espera de vocês, que os senhores continuem, que sigam um caminho bom, honrado, né, e que não mais se encontrem nessa situação, tá certo, senhores? E meu agradecimento especial aos senhores jurados, senhoras juradas que participaram da sessão de hoje. Alguns já são bem veteranos, eu diria, né, que a senhora já esteve em várias de outras turmas, né? E alguns não reconheço aqui o rosto, mas espero que seja uma boa temporada aí, essa turma que está começando agora, com 3 meses, seja uma temporada bem frutífera. A Justiça de Ananindeua agradece imensamente a participação dos senhores e senhoras na resolução de mais esse caso. Os senhores verão, se Deus quiser, muitos outros. Participarão também de alguns mutirões, pegando processos antigos, selecionados. E a Justiça, a gente gosta quando a gente se aproxima, assim, do povo, né? Que eu acho que o Judiciário, se costuma dizer que é o órgão que é mais afastado, né, da sociedade, mas quando a Justiça tem a oportunidade de conhecer, né, estar mais próxima do seu cidadão, isso é bom. E o cidadão influenciando nas decisões da Justiça, do julgamento dos seus pares, nos crimes que são mais relevantes para todos nós. Então, agradecemos aí os senhores que estudaram o caso aí conosco, ouviram atentamente, né, fizeram perguntas, demonstraram ser pessoas, assim, extremamente cuidadosas, assim, e isso nos deixa bastante felizes, assim, com essa turma que está iniciando, tá bem? Obrigada a todos, um bom dia a todos.